Rotep família, boa noite, todos e todas. Mais uma live, um encontro, mais um bate-papo. Meu convidado já chegou, Tago Eleuada. E debater, conversar sobre por que tanto debate de masculinidades negras. Rotep, irmão. Opa, agora tá certinho agora. E aí, nego, vou arrumar aqui direitinho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te vendo também. E se a Eu galera sou aí não da. vê aí, se a galera não vê ou não escutar, por favor, avisa aí, entendeu? Vocês aí, o pessoal que tá assistindo, nossos convidados. Deixa eu só arrumar aqui que eu botei de outra forma. Não, firmeza. Agora tá chave. Pô, satisfação, tá? Pô, Pô, imensamente pois é, agradecer aí a você ter participado, né? Fizemos o convite, você prontamente aceitou. A gente já se conhece de agora, já se conhece já há um tempo, né, tá? Já até pessoalmente, né, tudo. pois É, é, mano. me lembro da época de Orkut, não sei se você vai lembrar, da comunidade negros. Sim. Tinha, tinha a Lu Souza, tinha acho que o Antero, tinha a Nájila. Pra tu ver como é que eu te acompanho já, ó. Ali eu só ficava olhando, muito tempo. Orkut ainda. Pobre Lu Souza, Antero, Caraca. Nájila, lá que agora Swahili também, da época de Orkut. Então, a gente não tá chegando Sim. agora, né? Tá tempo aí. Mas agradeço, irmão, e eu deixo sempre a pessoa, né, o convidado, falar sobre você mesmo. A gente tem autonomia de agência, temos agência. Então, se você quiser falar, fazer uma introdução, se apresentar, irmão, fica à vontade. Não, beleza. Meu nome é Thiago, mas sou conhecido como Tago. Eu gosto de apresentar falando, né? Sou filho de Sandra e de Fernando. Sou Mogum, da Ibeireu. Um salve pro meu babá Daniel. Sim, Sou capoeira, Angola, estou no mestrado também, a saúde pública. sim. Enfim, sou do cartel, um salve para os meus cartelenses do coração, a nossa confraria preta, né? De homens pretos e tal. Acho que é isso, mano. Esse é o parâmetro inicial e também sou bom falar, já me cobraram. Sou autor sou um dos autores do livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade, né? Que Tô ligado. é um bom debate daí, dá. Pô, dá bastante, mano. Tem muita coisa para falar. Tá, agora fez a sua apresentação. O tema de hoje é por que tanto debate sobre masculinidades negras, né? Então, por que esse tanto debate? E eu percebo, tá, que muitos homens, no caso, né, no caso héteros, no caso, né, não estão na cena, não estão debatendo sobre isso. Lógico que tem, né? Você já né, não posso estar escrevendo, você é um pesquisador já há um tempo e tal, lê sobre isso, mas eu vejo que a cena geralmente é dominada por outros grupos, né? Geralmente feministas, LGBTs, que falam de um tipo de masculinidade negra. E sempre estão debatendo, muitas vezes querendo até, não sei se é definir, mas querendo apontar. E eu sempre fiz esse título não só como provocação, mas entendimento mesmo. Né? Por que tanto, né, debate sobre essa masculinidade negra, sem muitas das vezes os homens negros héteros não estarem presentes, né, na cena discutindo. Nada mais justo, né, tá? Estar, né, no sentido presente, não só debatendo, fazendo apontamentos, porque que tipo de masculinidade negra eu vou debater sobre, não debater não, conversar, e pessoas podem fazer perguntas também, né, que pelo que percebo já tem vários tipos de masculinidade negra, tem umas que geralmente eu pode sobrepor sobre os outros, mas, né, a provocação é essa, né, tá, né, porque tanto não só debate essas masculinidades negras e o seu objeto, né, do seu texto, do seu título, do seu livro. O que você fala, tá? Assim, mais ou menos. O que você dá uma explanação do seu livro, do seu masculinidades negras que você debate? Valeu pela pergunta, acho ela essencial, assim, né? Acho que a gente. Primeiro, vocês estão conseguindo ouvir um choro? Tá conseguindo ouvir um Tô choro? ouvindo, mas tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, irmão. Eu tô Não, ouvindo aí. beleza. Beleza. É a Eu tô bem. minha filha. Enfim, Não, eu acho assim, mano. Acho que
pergunta de não ter muitos, de ter mais grupos feministas e mulheres e homens gays Sim. discutindo, porque o debate sobre masculinidade ele sai do campo, né, como uma certa forma uma proposição teórica, ele sai do campo do campo feminista, né? As mulheres na discussão sobre as condições, enfim, das violências dos homens, elas buscam entender, enfim, do porquê que os caras fazem isso, e começa a estudar os caras, né? E aí a mesma coisa dos grupos dos homens gays, no sentido de buscar, enfim, das violências que lhes são causadas, eles também buscam entender o porquê que os homens, enfim, produzem. E aí, uma outra linha que a gente pode perguntar é por que esses homens, por que os homens em si, né, mas no nosso caso, por que os homens negros não produzem, sendo que os outros grupos estão produzindo, os homens negros héteros? E aí a gente entra na condição que quem produz, de certa forma, a teoria está na universidade, né? E os homens negros, eles são um grupo minoritário no sentido da entrada, né? A caminhada, a trajetória dos homens negros, ela é muito acidentada na escola. Então, quando chegar na ponta para pensar, para discutir teorias, enfim, a gente está muito defasado. Então, isso é um dos pontos do porquê que a gente não discute. Tem vários outros aí que acho que a gente, na discussão dessa live, a gente vai discorrer, mas aí esse é um dos primeiros pontos, né? A gente vai perceber que dentro desses grupos, quem está mais estruturado, né, os grupos gays dentro das universidades, os grupos feministas dentro das universidades, como tema de pesquisa, né, tema gênero, como tema de pesquisa, ele está muito estruturado, muito bem estruturado, isso dá linha para fazer esse tipo de discussão. E a gente ainda está no começo dela, né? A minha questão com o livro, eu faço um debate sociológico, né, histórico, tentando fazer uma linha histórica, eu e o meu parceiro Douglas, né? A gente tenta fazer uma linha histórica porque uma das questões que estavam me incomodando na discussão sobre masculinidade é que a gente estava partindo, de certa forma, do problema dado. Como assim, então? Como assim? Me explica mais ou menos, assim. Assim, os homens negros, por exemplo, a gente pensa assim, os homens negros são violentos. Ponto. Aí você não faz a discussão do porquê da violência. Ou os homens negros, ou você trabalha a partir da ideia desses estigmas que os homens negros carregam. Você parte deles, a grande questão é que acaba se partindo deles para discutir toda a situação. E aí você parte da consequência, né? Você acaba partindo da consequência e aí você fala, tá, a consequência é essa. Que causa todos esses problemas que a gente conhece, assim, né? Vícios, violência. Mas alcoolismo, droga. Mas e o antes disso? E o porquê? E aí, para além de pensar só o porquê, porque se a gente pensar Brasil, a gente vai falar que sempre teve problema com o homem negro no Brasil. Então, se a gente pensar quais são as nossas condições aqui, como é que a gente pode pensar o que seria uma condição ideal ou normal para o homem negro? Se a gente pegar a história brasileira, a gente não tem, né? A gente tem escravidão, desumanidade, e a gente tem esse pós-abolição, né? Essa abolição que ela é tipo rua. Então, o livro, a gente tenta traçar o que era em África, qual era a percepção dos homens, mas mais do que os homens, porque a característica do indivíduo em África, ela não tem esse lugar, né? É a comunidade. Então, qual era o sentido de pessoa em África? Para a gente pensar como é que esse indivíduo, essa pessoa, ela se enxergava, né? Como é que ela se via, como é que ela pensava a própria saúde, como é que ela pensava as próprias relações, as relações com vizinhos, as relações com cônjuge, enfim. Então a gente parte de África e vem para cá, e vem para o Brasil e vê o descalabro que é a percepção dessa pessoa sobre sobre o mundo que ela vivia, né?
Então, a gente partindo de África, a gente consegue entender o desmoronar, né? O desmoronar para a gente chegar aí sim nas consequências e os efeitos dessas consequências, né? Então é mais nesse sentido de pensar saúde, né? Aí, enfim, pensando agora nesses tempos de pandemia, enfim, pensar a saúde do homem negro, como é que a gente se cuida, como é que, enfim, quais são os nossos cuidados, se a gente realmente se cuida, se o, sei lá, machismo introjetado, racismo, como é que isso se mescla, como é que isso se mescla para o nosso autocuidado, como é que a gente se cuida a partir dessas dinâmicas destruidoras, de certa forma, né? Como é que a gente se cuida, como é que a gente consegue se cuidar? Então o livro, ele tenta, o nosso artigo, ele tenta discutir essas questões, né? Como é que a gente se cuida, enfim. Como é que o Estado também ele cuida, de certa forma. É uma pergunta até retórica, né? Mas a gente preciso perguntar, como é que o Estado enxerga essa saúde desse homem? Total. Perfeito, Tago. E é porque parte do pressuposto, por ser parte do pressuposto porque qualquer debate envolva a questão da masculinidade negra, então por ser homem, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, já nasce com um privilégio, né? Eu quero estar muito nessa seara também, de debater não só as questões, né, da masculinidade negra, entrecruzando com o privilégio, com o tipo de patriarcado, né, se existe ou não, se os homens negros podem adentrar nessa seara. E parte desse privilégio, por si só homem, negro, né, no caso, né, masculino, então, tá, já tem um privilégio, já tem uma coisa dada para você. Estou falando como não só esses grupos, mas como outros também vê essa questão. E eu tento sempre fazer uma provocação, porque dentro dos números, né, não só de estatísticas, a expectativa de vida, né, do homem negro geralmente é menor. Nos orfanatos, os meninos negros, né, geralmente são os que mais são abandonados. A vulnerabilidade nas ruas, se você dá uma olhada, é a maioria homem negro, né? E isso a sociedade vê quase como uma coisa normal, né? Então, o menino negro na escola, teve até, acho que foi a Carta Capital fez uma estatística, um site, um estudo sobre isso, que os meninos negros é um dos que todos na escola, que é o mais alvo de violência, todo mundo quer bater. Tipo, eu bato todo mundo. O menino negro é certo, todo mundo vai querer bater. Então, esse menino negro, então, como ele cresce numa viés, né, o corpo dele totalmente é como alvo, não só letal, mas físico mesmo. Então, ele vai ter que se armar. Né? Tá entendendo? Assim, no sentido de uma comunidade, né, uma favela ou qualquer outro espaço, né, a criação dele ali no sentido vai ter que ser, ele tem que saber defender, né, dentro da família, núcleo familiar, criando ali uma estrutura, né, que eu sempre prego uma estrutura saudável, mas a realidade da rua, da pista, geralmente faz ele ficar armado sempre no sentido de pronto. Então, aí resvala, que eu sempre peço em certos grupos, sempre querem cobrar uma postura, tá, ético-moral desses homens, sempre amansada, né, bem tranquila, né, impede um comportamento desses homens praticamente utópico na prática, né? Tem que ser compreensível, tem que ser muito sensível, né? Pode chorar à vontade, mas a construção desse homem não foi assim dessa pegada não, né? Foi uma pegada muito dura, como você falou, as pessoas só verem a consequência e não verem como é que foi a trajetória desse homem foi trilhada, entendeu? Então, a questão, né, da família desestruturadas, entendeu? Cresce um corpo também desestruturado, passível de ser agressivo também. Agora é questão de como dialogar e articular isso melhor. Compreende, tá? Mais ou menos? Compreendo. É isso. Eu acho que as pessoas, elas... isso é o pressuposto de algumas discussões, né? Você acaba pedindo, muitas das vezes, o que a pessoa não tem para dar. Assim. E aí não estou dizendo que a pessoa não tem amor, não estou dizendo... Que é isso, mano? Se a nossa tradição educacional, a tradição, na verdade, do Estado e da sociedade brasileira, de certa forma, de lidar com os homens negros de maneira do descarte, né? Ou braço, ou é, enfim, está sempre dentro do campo não afetivo do lidar.
e aí você perde o afeto. A pessoa ela tem uma noção de afeto, todo mundo tem uma noção de afeto. Tem. Né? Só que é isso, a noção de afeto que muitos desses homens têm, né, dado pela, enfim, pela educação, dado pelos códigos e valores, é o que ele vai entender como certo, saca? Lógico, tem vários pontos de contradição ali, de você sacar, sim, o que tem de errado, né? Tem vários, dentro das favelas, dentro das comunidades, dentro, enfim, das famílias, tem códigos que mostram o que está certo e o que está errado, mas só que é isso, assim, são sempre, como eu posso dizer, são sempre códigos em choque, mano. São sempre códigos em choque. Então, a sua mãe, e aí, como acontece em vários momentos, a sua mãe, ela pode ou sua mãe, seu pai, alguém, o responsável, pode te falar, cara, o que você fez em tal lugar estava errado, porque você bateu, porque você fez isso, mas em outro canto, se você não faz isso, você, tipo, não tem status, ou você não é levado a sério, você apanha, né? Uma vez eu estava discutindo, eu não vou lembrar com quem, mas eu estava conversando sobre esse lugar da violência para o homem, vamos dizer, para manutenção do valor, né? Se dentro de tudo que está colocado para o homem preto, né? A violência, ela é um certo tipo de poder. É um poder baixo. Ela é um poder. Eu sempre acho que a violência, quando ela é usada, é quando, tipo, os outros recursos eles não dão certo. Então é sempre, quando a gente usa a violência, boa parte das vezes é quando todos os outros aparatos de controle ou de poder eles não dão certo. É quando você está sendo desafiado. Então eu sempre penso assim, cara, então os homens pretos estão sempre sendo desafiados porque eles estão sempre agindo na violência. Agindo na violência, exatamente. Então não dá pra gente falar assim, eu fico meio zangado um pouco, porque eu não falo esse lugar de privilégio, eu falo. A gente tem que pensar muito bem quando a gente fala esse lugar de privilégio, porque a gente tem que pensar em como ele se efetua na prática, né? Sim. E aí, boa parte das discussões se diz, né? Ou está colocado que o lugar de privilégio está no campo da violência desse homem, que esse homem coloca, que esse homem, né, ele produz, que esse homem oprime, mas ele também é alvo dela. Então, quando você fala um privilégio que da mesma forma ele machuca o outro, mas te machuca, é privilégio, eu fico sempre meio em dúvida como é que a gente coloca, como é que a gente enquadra isso, né? Então, assim, a gente tem acho que os homens pretos, esse também é um aspecto muito duro, da nossa vivência, que a gente, acho que a gente vive numa selva, assim. Os homens negros, eles vivem num tipo de selva, e é exatamente um tipo de selva, assim, querendo dizer, desse modelo bem branco, sabe? Como eles pensam a selva, saca? É tipo, nós tá sozinho, saca? Como se a gente estivesse sozinho. E por mais que tenha outras pessoas, por mais que você tenha parceiros, por mais que você tenha vários colegas, aliados e tal, você mesmo assim você se sente sozinho. Quando você se sente sozinho, cara, você vai resolver as coisas da maneira que você acha adequada. E se a violência ela é o caminho para você conseguir fazer com que a sua vontade, né, o seu desejo, ele se efetive, se é a única chave que você sabe usar, você vai usar, saca? E aí, eu penso que boa parte das vezes, assim, as pessoas elas conseguem pensar que o ambiente das pessoas negras, que as pessoas negras vivem, é violento, né? Você vai pensar que a favela é violenta, vai pensar que as comunidades, enfim, as famílias desestruturadas, e vai exigir de dos elementos que fazem parte desses nossos ambientes, que ele não seja violento. Como é que a gente faz isso? Se as nossas crianças são violentas. E aí não estou diminuindo o machismo. Eu estou dizendo que o nosso espaço de vivência,
E aí, colocado por várias condições, pelas desestruturas várias, pelas condições de vulnerabilidade várias, elas produzem também esse espaço, esses atritos todos que estão colocados, que aí, nas condições, enfim, dos racismos e dos machismos, mano, emboca para esse lugar que a gente está. Esse lugar de extrema violência. Então, eu sempre acho assim, tudo bem a gente discutir a violência dos homens negros, a gente pensar o porquê que o cara fez isso, porquê que o cara matou, porquê que o cara bateu na mulher, enfim. Tem que haver, sim, um tipo de punição, mas aí, logicamente, a gente tem que também discutir, né, como. Como é que E aí eu fico pensando, a gente acaba exigindo mesmo uma resposta para esses caras, às vezes sem dar oportunidade, tipo, às vezes sem fazer a pergunta, né, pro cara pensar mesmo, saca? O cara tem aquilo como chave de ação e o que vem saca, não vou dizer de certa forma a violência, mas vem a dureza, vem que é de certa forma que ele tá esperando, saca? E às vezes ele fala, mano, o que eu tô fazendo, o que eu fui ensinado a fazer, mano. Se isso é sobrevivência, eu vou fazer dessa forma. Então, eu acho que a gente, dentro dessas discussões, e aí é onde eu coloco que tem as grandes, as áreas cuidando dos seus campos, entendeu? Assim, eu acho que eu como homem preto, panafricanista, que pensa comunidade primeiro, eu trabalho a perspectiva da discussão dos homens negros, não apenas por nós, saca? Porque isso não quer dizer muita coisa. A gente está sempre numa perspectiva relacional. Tipo, o homem negro tem que melhorar, o preto, o cara tem que melhorar para a família dele, o cara tem que melhorar para a mulher, o cara tem que melhorar para todo mundo. É relacional. Perspectiva relacional. Atente isso aí, pessoal que está escutando. Perspectiva relacional. Porque senão, cara, é isso. Primeiro que vai ser uma falsa resposta. Então, eu entendo, e aí, para mim tem a ver, os outros campos que trabalham masculinidades, eles estão pensando as respostas. Pode ser, enfim, para o homem preto, para a mulher preta, enfim, para as outras pessoas. Mas no que me toca, eu não quero que as nossas questões, que as questões dos homens pretos, que são várias, são profundas e assim discutidas agora, estão sendo discutidas muito muito inicial, tá muito no início ainda, mas mas de certa forma eu estou feliz porque abriu, né, teve uma abertura para a gente questionar alguns posicionamentos que, enfim, dentro desse lugar pô, vamos resolver essa questão, por exemplo, da discussão sobre paternidade, da discussão sobre várias coisas, mas vamos ouvir? Como é que a gente resolve sem ouvir também esses caras? Porque é isso, é relacional. Então não dá para a gente pensar respostas ou soluções sem que as partes elas dialoguem, entendeu? Eu não posso, que nem eu acho que o Mirembe ele tá com um problema, ele tem um problema sério comigo. Eu venho dar a resposta do que o Mirembe tem que fazer sem escutar o Mirembe. Entendeu? Essa é meio que uma fórmula, que há discussões sobre masculinidades antes, né, onde o homem preto ele estava colocado, que a gente pensava, tudo bem, você está vindo com a resposta, mas e se eu falar não para ela, como é que a gente fica? A gente fica no impasse. Perfeito. E era o que estava sendo dado, entendeu? Então eu acho que mesmo hoje, quando os homens pretos eles discutem masculinidade, eles discutem esse lugar, eles discutem a sua posição dentro da estrutura do que foi construído para a gente, né, dessa animalização toda, dessa brutalização toda,
ele tá pensando também, eu acredito, que nós estamos pensando, tipo, ó, essa um lugar de onde a gente quer começar a discutir essa masculinidade que tá aí, entendeu? Essa masculinidade que tá aí, que te afeta de certa forma, tarará, tarará, com todas essas violências, com todas essas mortes, com todas essas psicoses que os homens pretos têm, né? Com tudo isso que você acabou de falar, dos alcoolismos, das drogadição, dos suicídios, enfim, Suicídio, né? manicômio, é muita coisa, Enfim, tá? É muito, todo é homem muita preto tá lá. coisa. Mas Homem preto tá a lá. gente parte daí, aí, a gente partindo daí, a gente fala assim, essa é a situação, esse é o mapa da situação preta, da situação do homem preto, que se espraia para as outras, e se espraia para as mulheres negras de certa forma também, mas para a gente está Sim, num nível maior. Essas condições citadas. A gente tem taxas maiores enfim, dos homens nesses lugares. Então sim, a gente tem que partir daí, porque é isso que você estava falando. A gente partindo de outros lugares para pensar solução, tipo, a gente fala, tá, que solução a gente vai ter? A gente vai ter meia solução para isso. Meia solução para os problemas que afetam a comunidade preta. exatamente. É isso. Então, Exatamente. não, eu acho que a gente não pode, os homens pretos, eles não podem se furtar dessas discussões mais, assim, eu acho que a parada tá muito séria para nós, a parada tá muito Tá? séria pra gente, né? Muito séria Aliás, pra gente. E por conta de estar muito séria pra gente, a gente tem que fazer uma discussão honesta. Mas é isso. Essa discussão honesta é botar tudo, ó, o balaio todo é esse aí. Então, gente, se a gente vai discutir, a gente vai tentar buscar a solução, então vamos discutir tudo. Então vamos discutir, tipo, beleza, tudo que nos afeta, porque eu participei de uma discussão ano passado que eu falei, eu fiquei meio chocado de certa forma, porque eu vi um documentário lá sobre masculinidade, eu até tava a fim de ver, mas aí, mano, logo após o fim do documentário, as meninas ficaram quietas, assim, esperando os caras falar, entendeu? Aí os caras foram falando. Eu falei, pô, os malucos estão abertos para falar. E logo depois, boa parte dos caras falaram, as meninas, elas ficaram meio indignadas, porque os caras não estavam se colocando como deveriam se colocar e tal. E aí depois eu falei, eu não quero discutir, eu não vim para discutir. Não, mas porque às vezes você quer tipo só, mas aí você olha que às vezes a necessidade de uma resposta desse homem, ela vem antes de você ter segurança, de se construir uma relação de segurança, uma relação de intimidade, entendeu? Tipo, o bagulho tá zoado, mas é isso. Todo homem preto anda mentalmente armado, anda com uma armadura. Então, na tipo, rua, é a mesma não, coisa, ninguém conta os BO de casa pro estranho na rua. Ninguém faz isso. falou. E os nossos BO, boa parte dos BO dos homens, a gente segura a vida toda, mano. E sem falar nada. Então, num documentário ou numa conversa só, as pessoas querem já puta, que você se abra. Mano, pra gente Não se vai rolar. abrir, não Não vai tem como. rolar. Não tem como. É anos e anos, filho. Leva pro túmulo, tá? Não tem como. Porque... Não, pode terminar, pode falar, amigo. Não, é isso. Aí você olha assim e fala assim. E aí eu entendo porque tem a questão das urgências todas, mas eu fico pensando também, cara, se a gente não pensar a construção desses espaços mesmo, puta, da gente se sentir, porra, mano, vou falar dessa fita aqui, que é, mano, muito louca, não abri pra ninguém, mas tô abrindo aqui pra gente trocar. Se isso não acontecer, o que acontece é, dependendo dos desequilíbrios, porque eu parto do ponto que há um desequilíbrio nas narrativas, né? É isso também, percebo isso. As narrativas, por conta, a gente, enfim, colocado de certa forma como réus de saída, O pressuposto, né?
Por Você é conta homem, dessas condições todas, eu fico preocupado porque é isso, quando a gente está nesse lugar, no lugar em que a nossa resposta ela está sempre sendo uma reação, a gente não formula, ela é sempre uma reação do que o outro aponta. O que garante que essa resposta seja verdadeira? Essa resposta seja realmente um trabalho seu de internalização e de reflexão sobre, enfim, todas as condições que estão sendo colocadas, tudo que foi colocado pelo... O que garante? Se alguém te pressionar se alguém te pressionar na parede, o que garante que a sua resposta vai ser a resposta que você queria dar ou a resposta que o outro quer ouvir? E acontece direto, né? Então, aí você vai falar várias paradas, né, mano? Aí você vai falar, tipo, mano, o cara falou uma coisa, mas fez outra, mas qual foi o espaço também? Qual foi a intimidade criada? É isso, mano. Tem vários porquês e vários poréns, e eu acho que esse trabalho ele é mesmo árduo para nós. E a gente vai ter que ser feito, mas quem é que vai ter a paciência mesmo de fazer o tijolinho por tijolinho? Às vezes isso. o povo só quer a casa pronta, e a casa pronta, sem a base bem fundamentada, ela cai, mano. Perfeito, tá? Também acredito nisso. E eu percebo também dessa questão não só da masculinidade, né? Que não só era construída de um jeito muito... Porque, como eu falei, está no Estado, tá? Né? Sociedade que ela tá matando. Foi ontem ou hoje, no Complexo Alemão, mataram 13. Quando a notícia fala 13, é porque deve ter sido os 20. E corpo preto tá morrendo. Foi ontem no Complexo Alemão. Então, assim, todo dia tá operando a morte do corpo do homem preto, tá tombando. E dentro dessa lógica aí, essa espiral aí de violência, né, até nossas famílias, mães e pais, fazem a gente criar de um jeito que, né, como você falou, de não ver a consequência, apertado assim, ó. Segura aí que tu é alvo, a pista é essa daí, né? Eu cresci, por exemplo, no sentido de minha avó, no caso, falava, ó, engole o choro, não chora não, hein? Tu é homem, porra. Aí, muitas pessoas agora dessa nova geração vai querer apontar que ela estava errado ou algo parecido, de uma mais velha. Eu pensando, eu falei, ela não está errada muito não, tá? É porque ela sabe o que vai acontecer comigo lá na frente. Ela sabe quem eu sou. Eu não vou desagenciar uma senhora velha de candomblé falando que ela, assim, segura o reggae, segura firme, que, meu irmão, na rua, se tu fraquejar, vão te atropelar. Então, tipo assim, manter a postura firme e segura. Na arena, que essa sociedade é essa. Que os Iurucos redefiniram. É a pegada de estado de natureza. Essa é a visão deles. O medo de um contra o outro. Eles que impõem essa realidade e estão definindo ela. Agora, como é que a gente vai sair dessa lógica de violência, dessa lógica de estar sempre armado? Eu não sei, porque todo dia tá morrendo, tá tombando. Eu volto sempre para as famílias estruturadas, não consigo, né? Tem outras formas, há famílias que não pôr de partido, família tentar estruturar uma das famílias, mas dentro de um sistema que avilta sistematicamente o homem preto, e tem, né, não só autores já estudando sobre o Carlos Jung fala, homem preto sistematicamente atacado, a doutora Frances Helsing fala também a mesma coisa, né, o homem preto como algo temático, para desestruturar, né, a questão da comunidade preta, né, no sentido de não só carregar semente, mas não só ser uma força de proteção, que é a realidade, se ele está no estado de natureza que o branco definiu, de todos, né, os escaldados, então o homem branco é o alvo principal, né? Como fala isso também, praticamente todos os povos que o Ocidente e a Europa invadiu, primeiro ataca sistematicamente os homens pretos e carcera, né, deixa eles à margem e deixa as mulheres vulneráveis. Esse é o mais velho falando. Então o corpo preto do homem ele já é um projeto já dessa lógica racial, tá? É uma coisa que não tá dada, mas é aqui tá nitidamente como um fato, né, apontando. Sim, mano, concordo. Eu acho assim, mano, a hostilidade aos nossos corpos, ela produz inúmeros problemas pra gente. Mas só que é isso. Se tu tá na guerra, mano, se você tá na guerra, ninguém pede pra você, tipo, ficar suave, ficar leve. Mano, e aí a gente tem que entender, assim, eu acho que esse é um dos pontos de algumas discussões sobre masculinidade,
que quando você fala desse espaço do sensível, dessa sensibilidade, ela realmente é muito necessária, mas a gente tem que pensar aonde ela é isso. Em quais espaços ela pode ser, de fato, exercida. Não é em todo lugar. Não é com todo mundo. Não é com todo mundo. Cara, é isso. Às vezes, a ideia de nos quebrar, e aí não é só o corpo, não é só fisicamente, mas quebrar mesmo o nosso espírito. Mente junto. É quebrar o nosso espírito mesmo. E aí eu acho que, às vezes, você pedir pro cara se abrir, eu falo, você tá pedindo pro cara morrer. Você tá pedindo pro cara cair de cama, ficar doente, enfim. Então, eu acho que. E aí, olhando os mais velhos, assim, acho que quando eles falam assim, mano, você não pode chorar, você não pode, enfim, demonstrar fraqueza, você tem que ser homem. Você pode entender de vários pontos de vista. De várias óticas. Assim, dependendo de para quem você fala, né? E é isso. Eu tô lembrando aqui do meu irmão e da minha mãe falando para ele. Minha mãe viu meu irmão tomar um pau. A gente morava num apartamento. A minha mãe viu meu irmão tomar um pau do menino menor que ele. Caramba. Minha mãe tava lá lavando a louça. Minha mãe viu meu irmão tomar um pau e meu irmão subir chorando para casa. Minha mãe falou: pode descer. É isso aí mesmo. Pode descer e dar o seu jeito. Porque. Não apanha em casa de novo. Exato. E aí você pode falar assim, pô, foi muito machismo, tal. Pode até colocar essa ótica, mas aí se internaliza esse é o ponto. Quais são as nossas chaves? Quais foram colocadas pra gente as chaves de manutenção mesmo da vida, manutenção mesmo do respeito, manutenção do nosso espaço, saca? Porque é isso. Se a máquina ela foi feita para atropelar, atropelar a gente, saca? Sim. A gente vai utilizar os mecanismos, o que está posto. A gente vai utilizar o que está posto para desviar dessa máquina. Ou parar a máquina, a gente vai fazer o que for possível. Se para parar a máquina, e quando eu digo máquina, eu não estou falando, eu estou dizendo os dispositivos criados para a nossa destruição, para a destruição dos nossos corpos. Isso daí não está só nos brancos. Os pretos, eles introjetam isso. Sim. E a gente vê. Mano, você vai usar as armas que tem, as armas que tá na mesa. Você vai falar assim, essa arma é legal. Se essa arma aqui me permitir estar vivo, se essa arma me permitir eu conseguir manter enfim, me manter em segurança, eu vou usar, mano. Não tem proibição. Então, às vezes essa é a perversidade das discussões. Você vai colocar um olhar do que tá errado, mas tipo, tá, vamos pensar o contexto e a estrutura do que está colocado para a gente pensar o que o uso daquilo ele é essencial, vamos dizer, para esse cara, para essa pessoa ou para esse grupo de homens. Por que é essencial? Porque às vezes eu acho que faltam essas perguntas, entendeu? Porque você vai trazer esses vieses, né, para pensar a masculinidade, para pensar o homem negro, para pensar as paradas, mas esses vieses, eles não trazem esses contextos específicos, entendeu? Esses contextos específicos. E, às vezes, assim, algumas discussões sobre masculinidades, assim, às vezes eu acho que é uma importação, às vezes acho que agora tá aumentando, mas às vezes, algumas coisas eu vi assim, eu falei, a gente está importando uma visão branca sobre masculinidade para pensar a solução que não cabe para o nosso contexto. Falou exatamente. Não cabe. Você vai falar assim, cara, não, os caras, os malucos brancos, aí você fala, mano, não dá. Então, às vezes você olha assim e fala assim, mano, vamos pensar, e aí, é isso, a gente pensar a masculinidade preta, a gente vai ter que pensar estruturalmente o racismo como chave na construção das subjetividades nossas.
Que aí os caras vão falar assim, que o machismo, pá. Eu falei, tá bom, beleza. Mas a desestruturação, tipo, de 500 anos da nossa psique foi dada na chave da raça. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha isso para pensar como é que esses homens eles se moldam, né? Eles se modificam a partir de várias sedimentações, acho que é essa palavra, assim, sabe? Camadas e camadas de estrutura. Há várias camadas aí. De falando, tipo, cara, você é braço só, você é pinto. Você é braço e pinto. Então você tem que usar os braços, tem que usar. Como é que a gente. É isso. A gente vai fazer essas decantações e eu acho que elas são essenciais para a gente pensar um caminho nosso. Que esse, para mim, é a chave do rolê é um caminho nosso, cara. É um caminho nosso que ele não está posto aí. Ele não está posto aí. Ele não está posto. Eu acho que algumas dessas soluções, uma dessas soluções por conta das questões sobre as masculinidades, as determinadas violências, elas são umas chaves, elas são alguns paliativos, mas a solução mesmo nossa, ela vai vir, para mim, ela vai vir do outro lugar, do lugar que a gente vai construir, na verdade que a gente já de certa forma está discutindo isso, né? E que ele vai estar fundamentalmente alicerçado no enfrentamento ao racismo, saca? Eu acho que e aí para isso não tem resposta pronta, mano. Não tem resposta pronta. Só que apesar de não ter resposta pronta, eu acho que é o lugar do qual a gente não tem que desistir. Porque aí, sabe, mano, vocês não têm o bagulho pronto, todo mundo tá dando qual é a letra do que a gente tem que fazer. Beleza, tá dando a letra, mas pra nós não vai ser a solução das nossas neuroses, mano. Não cabe. Não cabe porque, como falei, dentro do sistema aí sistemático genocida do corpo negro, querer botar essa masculinidade aí que você até falou meio importada, meio branca, tá meio que tá dissonante, né? É dissonante cognitivamente, tá? Porque às vezes percebo até quer importar uma masculinidade, desculpa o termo, quase emasculada, de perder toda a sua potência do homem negro no sentido de, porra, a realidade é outra, parceiro, vai ser atropelado, entendeu? Então, você falou muito cirúrgico, muito perfeito, que tipo de quer importar isso aí, essa sensibilidade até extremada, que não cabe no estado de guerra, de sítio, de genocídio, entendeu? Como é que fazer? Como você falou, a resposta também tem que vir no coletivo, tem que vir na comunidade junto, debatendo junto, né, e construindo. Pessoal, o pessoal tá mandando perguntas aí, tá mandando alô para todo mundo. Pode mandar perguntas aí, ó, tem vários aí mandando aí. Tem umas perguntas aqui, Tago, chegando. Aí a gente vai debatendo junto aqui. Luiz de Jesus, hoje raramente se debate homem negro. Se bate nome preto. Quais são os caminhos para que esse homem negro tenha seu lugar de fala? Penso que espaços como essa live se faz necessário. Tá, tipo assim, tem um espaço tipo assim, de homem nosso que debate essas questões. Eu acho que sempre existiu. Eu posso estar malfadadamente aqui, mas sempre existiu, né? Pode ser do futebol, mas tinha ali, parceiro. No futebol tinha, no pagode tinha, né? Um espaço também que a gente sempre conversou, rolava briga, o caralho, pancadaria, entendeu? Futebol, samba, sempre teve a ideia que fica ali aquela homem preto ali dialogando sobre várias paradas. Mas assim, esse espaço, tu acha que é necessário? Precisa também ter um local, né? Pode ser WhatsApp, grupo, ou então pessoalmente tem que ter, nosso povo é de energia, né? Tem que ter um bagulho de visual, tem que ter junto. O que tu acha, Tago, desse espaço? Mano, eu acho assim, a gente sempre debateu, só que nesse espaço do futebol, só que a gente sempre debateu alguns assuntos específicos. Sim, saca? Sim. Ninguém vai pôr na roda no fute, ninguém vai pôr na roda, tipo, as paradas que mexe mesmo. Ninguém faz isso. Os caras não vai. Não vai. Pô, eu tô com problema com mulher em casa. O quê? Não tá segurando a roda, não? É assim de cara. Vai falar, que na roda? Tô com problema com mulher? Resolve, irmão.
É assim, o papo é esse. Então, é foda, mas só que aí eu acho o seguinte, eu acho que esses espaços, eles são germes, saca? Porque, tipo, Sim, a conexão, a conexão tá dada, no sentido das relações, saca? As relações dos caras estão dadas aí. Mano, eu acho muito louco pra nós que o cara às vezes é incapaz de falar de um problema fudido que ele tem. Tipo, o cara tá com uma doença lascada, o cara não fala pra ninguém. O é cara não foda isso. fala. Não fala. Mas ele é capaz, mas esse mesmo maluco, ele é capaz, por exemplo, ele não fala pro melhor parceiro dele de um bagulho fudido que ele tá sentindo, depressão, não fala nada. Mas Não fala. se esse parceiro estiver correndo risco de vida, esse mesmo mano que não falou, se mete, coloca a vida dele também no jogo pro parceiro dele não morrer. Então tem um sentido aí. Tem um Sim. sentido de elo e de lealdade que tá colocado. Tá colocado para muito. Os códigos masculinos na relação de lealdade, o bagulho, tu é leal, tu é leal. E isso, por mais que falem que, mano, isso daí é uma parada da masculinidade, tal, que você fala, ó, essa parada da lealdade masculina, nesses aspectos, logicamente, nesses aspectos, isso aí não vale a pena abrir mão, não, mano. Tô ligado. Eu parto do ponto que tem aspectos do ser homem, da masculinidade, de certa forma, que ela é potencial, ela nos potencializa, saca? Essa lealdade, esse elo masculino, para mim, é um deles. Logicamente, tem muito de má condução, eu acho. Sim. É isso. Mas tá ali a parada. Só que aí, mano, eu acho que essas relações, esses elos, a gente tem que trabalhar para que esse campo do que seja possível a gente trocar, ele seja mais amplo, saca? Quando eu ia na barbearia, quando eu corto meu cabelo no, tipo, lá onde eu nasci, saca? Corto meu cabelo com o mesmo cara, tipo, quase 30 anos, mano. É isso. Quando eu mudei de cidade, eu fiquei meio louco. Eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Mano, mas é um traço de confiança. E lá nessa barbearia, a barbearia do Almir, Sim. mano, os caras trocavam ideia, mas ideia muito louca, discussão. Sabe? Discussão mesmo, não concordo. E eu olhava aquilo e falava, cara, mano, a gente troca, mano. A gente troca. O ponto, e essas trocas, é importante a gente ressaltar que apesar de não ser sobre temas subjetivos, no sentido dos afetos, mano, tá evado de sentimento, tá evado de emoção nas discussões, mano. Entende? Então, isso pra mim também é um dos pontos que a gente tem que, às vezes, discutir, cara. Não é porque muitas das vezes a gente não fala sobre sentimento, não fala, sabe, do sentido tipo, cara, sei lá, minha mulher foi embora. Entendeu? Sim, Não é porque que a gente não fala disso que os outros assuntos, eles não estão carregados de emoção, de afeto um pelo outro. Entende? Então, é isso. Eu acho que o que a gente tem que abrir é abrir a possibilidade de que eu me sinta seguro para falar com o meu parceiro, com o meu irmão, pro meu camarada. Cara, é isso. Porra, minha mulher tá me deixando louco, mano. E esse mesmo parceiro, ele conseguir, se for possível, porque é isso, mano, os nossos problemas, boa parte dos nossos problemas, eles também é parada para psicólogo também, é parada para terapeuta. Às vezes um maluco vai te jogar um problema que você fala, mano, eu não sei nem como é que eu só posso ouvir. Eu não sei nem o que te responder, mano. É foda, tá colocado também, tá colocado. Mas só que eu acho que a gente abrindo essa porta, ela vai ser muito benéfica para nós. Ela vai ser benéfica para nós, tipo, eu chegar e falar, puta, mano, eu tô zoado, mano. Minha mina fez isso, o meu filho, ou isso, ou aquilo. E isso ser recebido pelo cara que for ouvir, pelo parceiro que for ouvir, mano, como uma parada, porra, mano, se tiver um bagulho que eu posso fazer. Às vezes é só isso, mano. Se tiver um bagulho que eu posso fazer, mano, pra te ajudar. Mano, fala. Às vezes não, às vezes é isso, a nossa estrutura. E eu acho que tem muito da situação da dureza, da gente ser mesmo colocado como invulnerável. Se a gente falar que tá fraquejando num lugar, a gente tá fraquejando total, mano. E aí você não abre.
Aí você não abre, o bagulho corrói. Então acho que esses espaços de fala, esses espaços são essenciais, mano. Porque a falar é existir, mano. A fala é existência. Então, tipo, os bagulho que a gente não fala e a gente precisa falar, mano, quando a gente não fala, é isso, o que precisa sair, vai sair. E geralmente, pra nós, como sai é o problema também. Porque o nosso psicólogo é o álcool. O nosso psicólogo é o boteco. O nosso psicólogo é o teco. O nosso psicólogo tipo, mano... É o mulherengo. Olha aí, quantas fugas que eles têm. Mano, então eu fico pensando assim, a sociedade, a estrutura, né, essa parafernália branca, ela, tipo, causou todo o problema e ela mesma apresentou que seria a solução pra gente. Então vai lá no álcool. Então os caras vão lá, se afogam, mano. E aí você, mano, eu tenho, às vezes, há uns anos atrás, eu tinha o chamariz, eu tinha um imã de atrair pessoas que, tipo, estavam pilecadas, tá ligado? Aí você olhava os caras, mano, os caras pilecados falavam de todos os problemas, tipo, um estranho. Pilecadão fala todos os problemas. Fala mesmo. Pô, jorra, o bagulho jorra. Então, tipo, os caras têm o que falar, mas às vezes é isso, mano. Vou precisar desse desbloqueador. Esse desbloqueador foi dado pelos caras. Então, beleza, você desbloqueia e ele nunca vai ser uma solução pra gente. Eu não tô dizendo que quem bebe, enfim, o álcool, mas a maneira como ele é. A maneira como ele é colocado, ele tá inserido na nossa sociedade, a gente tem que pensar, tipo, tá, que solução é essa aí que estão dando pra nós, que, tipo, desestrutura nossas famílias, desestrutura nossas relações, tipo, faz os caras cometer loucura, faz os caras cometendo loucura contra si mesmo. Então é isso. Os vazios, né, que criaram em nós, né, esse vácuo que criaram na gente, eles mesmos estão dando os elementos para o preenchimento, mano. Isso que é foda. Total. Então, é discutir isso. Não, sem dúvida. Eu lembrei do Brau, né, da música do rap, né? Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, sempre um incentivo. O investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso, mas aí se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. É sempre bom ser esperto. Isso aí me marcou quando eu estava racional lá do CD antigo. Falei, caraca, sempre tá perto, sempre tá próximo, o álcool, a droga. Tá tudo acessível. E eles só estão ali porque eles permitem estar, né? Como o Malcolm falou, não entra droga, arma, coisa, sem não permitir a permissão do Estado, dos urugos, né? Não tem permissão. Eles querem isso, enxurrar, encher as comunidades disso, que destrói nossas famílias, né, tá? A gente morre igual mosca. Mirembe, eu acho isso, cara, isso é tão importante para os projetos e para todo tipo de projeto. Você enfraquecer uma comunidade, enfraquecer um povo, primeiro você impede ele de achar a solução, porque tipo é isso, a gente está entorpecido. A gente fica entorpecido. E aí mesmo você dá a solução do que seria esse problema. É isso que a gente vê, nas nossas comunidades, é isso que a gente vê com esses grupos brancos que invadem a favela, invadem as nossas comunidades, dando qual é a solução para os nossos problemas, na visão deles do que é o problema, entende? E aí, tipo, é isso. A gente vê isso no continente, mãe, que tipo, cara, se os caras te obrigaram a ajoelhar, mano, se te, tipo, puseram de joelho, né, eles vão eles impõem qualquer coisa. Às vezes eu fico puto com algumas, desculpa o palavreado, mas eu fico zoado. Eu fico puto com algumas discussões, porque às vezes eu vejo umas discussões das pessoas pensando no continente africano, pensando as favelas e pá. Eu falei, cara, isso foi construído de fora, mano. Exatamente. Ninguém lá de dentro foi ouvido como o propositor dessas fitas todas, mano. Propositor dessas soluções aí. Eles vieram com as soluções prontas. Tipo, pra quem que é esse rolê todo? É a mesma coisa dessa discussão sobre masculinidade. A nossa necessidade de discutir masculinidade, pelo ponto de vista do homem preto, foi para falar, cara, essa solução que tá vindo colocada aí não resolve 1/3 do que a gente faz.
E nem cola, e nem pega na comunidade, não, Thiago. Tá ligado? Nem cola. Tanto pros homens quanto pras mulheres. Então, eu acho que no sentido da gente se reerguer, às vezes, é isso, cara, pensar, mano, não sei se a gente vai ter a paciência adequada por conta do grau, né, da pressão, do grau das violências, da situação, a situação pela qual o nosso povo passa, homens e mulheres, crianças, velhos, eles passam, faz com que, tipo, quem venha com a solução, entende? É a mesma coisa, irmão. Cara, se você tá com fome, primeiro, te tiraram dinheiro, te tiraram o trabalho, te tiraram a sua condição de dignidade, né, da sua sobrevivência, e aí alguém vem e te oferece R$20, te oferece 100 conto, te oferece comida. Cara, para você manter a dignidade dentro dessa condição brutal, você fala, mano, você não tem dignidade. O honorável, né, o Garvey, ele fala uma frase que é, cara, quem tem fome não tem princípio, mano. Não tem como. É extinto, né, Não tem como. Então, mano, quem tem fome não tem princípio. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar essa nossa condição, e aí sim, eu acho que a solução vai sempre vir da gente. Acho que a solução vai sempre vir da gente. Eu acho que, beleza, a estrutura quer tratorar a nossa maneira de fazer esses fortalecimento dos nossos elos, é o que também permite uma barreira, uma possibilidade mínima de barreira para esse motor de destruição, né? E aí sim a gente pensar, tipo, mano, se a gente está de joelho, vamos pelo menos botar um pé, uma sola do pé no chão para depois botar a outra e se erguer, mano. Não tem outro caminho para nós. Não tem outro caminho para nós, mano. Porque senão a gente é isso. Enquanto a gente ficar nessa situação, o que jogarem pra gente, se colar como uma parada imediata para resolução de problema, a gente vai abraçar, né? Aí abraça qualquer um, abraça qualquer coisa. Abraça qualquer um, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O pessoal vai mandando aí, sei que não dá para acompanhar todas. Deixa eu ver aqui. O professor José Humberto. Em relação, tá, à objetificação do homem negro, um aluno me perguntou esses dias quais são as formas para superar esse estigma. Né? Objetificação, no caso, ele deve estar falando só afetivo sexual, então não sei. Essa objetificação que tem o corpo do homem preto, né, no caso, ele é sempre alvo desse estereótipo, né, Tago? Tá ligado que rola, né? Homem preto, né? Sim. Sim, mano. Sim. Eu acho que a nossa resposta ela não vem do sentido ela não vem, para mim, ela não vem da diáspora, não. Sim. Eu acho que a gente tem que resgatar o nosso sentido de pessoa. Por isso que no artigo esse foi um dos pontos principais, mano. A gente tem que se enxergar como pessoa, né? A gente tem que de certa forma nos nossos espaços pretos, nos nossos espaços de cura, nos nossos espaços de sobrevivência, que nos permitiu chegar minimamente aqui com beleza. Eu tô são, né? Que aí capoeira, candomblé, enfim, espaços nossos, espaços com valores nossos, saca? Sim. Que aí são nesses lugares que nós somos pessoas. São nesses lugares que nós somos humanos. Eu acho que a desobjetificação, ou de certa forma, a quebra desse molde de homem preto colocado na sociedade brasileira, nas sociedades, enfim, multirraciais, neocoloniais, enfim, que o homem preto é uma condição só nesses lugares, que é impressionante como é isso. A objetificação tem em todos esses lugares. A nossa solução é pensar qual é o sentido de pessoa que veio antes disso. E aí, quando eu digo, por que é importante a gente pensar o sentido de pessoa que veio antes disso? Porque a gente pode muito bem pensar o sentido de pessoa. Tá faltando 20 segundos aqui, aí eu vou esperar cair, aí eu volto de novo, a gente retoma. Pode ser, meu querido? Que avisa que tá faltando 10 segundos aqui que vai cair a live. Aí tá acabando aqui, vou encerrar.
Aí já vou chamar você de novo. Já passou uma hora rapidinho.